Nós temos direto de Brasília a apuração da Thaís Arbex, apuração exclusiva sobre a crise de saúde enfrentada pelo povo indígena Yanomami. O Supremo Tribunal Federal agora vai apurar indícios de que o governo Jair Bolsonaro prestou informações falsas à corte sobre a situação dos indígenas. Vamos lá então, Arbex, detalhar exatamente o que a gente tem de informação, porque mais uma vez o Supremo Tribunal Federal se debruçando sobre a questão indígena. A gente tem já investigações e processos no Supremo Tribunal Federal decorrentes da saúde dos indígenas, decorrentes da invasão das terras indígenas, e agora também teremos a apuração sobre esses indícios de informações falsas. O que já sabemos, Thaís? Boa tarde, agora direito. Carol, bem-vinda ao 360. Obrigada. Muito bom falar contigo de novo. Carol, o que acontece? Desde 2020, há sim uma série de processos tramitando no Supremo Tribunal Federal, que estão sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Inicialmente, esses processos foram protocolados na Corte a respeito da Covid-19, da situação dos povos indígenas em relação à Covid-19. Os processos, então, correm desde então. O Supremo tomou uma série de decisões desde 2020, determinando que as autoridades brasileiras, o governo brasileiro, adotasse ações para proteger esses povos. E aí, com a situação que a gente viu a partir de sábado, escancarada a partir de sábado, declarada emergência em saúde pelo Ministério da Saúde, que levou o presidente Lula até Roraima para ver de perto essa situação, há já dentro do Supremo Tribunal Federal indícios de que o governo Jair Bolsonaro teria prestado informações falsas à corte a respeito da situação desses indígenas. E mais do que isso, de que houve uma série de descumprimentos de decisões judiciais e omissões do governo federal. Em que ponto a gente está? O Supremo Tribunal Federal tem esses indícios e vai determinar a apuração dessas questões, não só dos indícios de prestação de informação falsa, como também do descumprimento das decisões judiciais, como também das omissões. Aí vai ser instalado o devido processo legal e tão logo esses responsáveis sejam identificados, eles serão punidos. Nessa semana, a equipe do ministro Luiz Roberto Barroso, o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu representantes dos indígenas para discutir a situação específica dos Yanomamis. E aí, essa discussão foi feita, que há já uma série de evidências de que as determinações não foram cumpridas e que a corte recebeu informações falsas, Carol. Pois é, Thaís, e aí tem esse ponto. Em que momento também essas apurações elas vão conversar com outros processos que já estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal? Quando eu, inclusive, introduzi aqui a nossa conversa, fazia referência a processos com relação à Covid-19, com relação à invasão de terras indígenas, inclusive terras Yanomami. Há já esse entendimento que, em determinado ponto, esses processos vão conversar entre si? Sim, sim. O que acontece? Muito provavelmente essas investigações elas vão acontecer no âmbito desses processos que já correm no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, esse que corre desde 2020, que trata especificamente da Covid, e tem um outro que corre em sigilo. Mas tem uma informação importante, eu abri até aqui as minhas informações para não cometer nenhum erro, Carol, que a União, o governo, se manifestou ao Supremo nesses processos. Numa dessas manifestações, o que disse a União? Disse que realizou ações de vigilância alimentar e nutricional, de saúde em geral e de enfrentamento à malária junto ao povo Yanomami. E declarou ainda que vinha realizando uma série de operações de repressão ao garimpo ilegal na terra indígena. Mas o que aconteceu? O Supremo entendeu que, segundo as informações que chegaram lá ao Supremo, as operações e, sobretudo, as mais recentes, não tem nenhum planejamento que teria sido aprovado pelo Supremo e ocorrem uma série de deficiências. Por isso que há esses indícios de prestação de informação falsa, a série de descumprimentos de decisões judiciais e possíveis omissões. Tudo isso vai entrar